Então vamos lá, hoje fazendo um giro de notícias da semana, do que será que nós vamos falar? Com certeza da reforma tributária. Não tem como a gente não falar desse tema, até porque são 30 anos de espera. E como diria o nosso amigo Mustafa, 30 anos não são 30 minutos, nem 30 dias, nem 30 meses. É muito tempo de espera. E realmente ela chegou. Mas não chegou do jeito que a gente imaginava que deveria chegar. Percebam, o projeto de reforma tributária traz um plano de ação que se estende de agora até 2033 para sua implementação total. Vejam, portanto, que a dificuldade na implementação dessa reforma tributária, ela se demonstra de conhecimento amplo e restrito. Até aí, nós começamos a traçar os primeiros elementos das percepções nossas sobre o plano da reforma tributária. Um consenso é geral. O consenso de que nós temos um sistema tributário extremamente difícil de compreender, extremamente burocrático e extremamente litigioso. Isso não há dúvida, nem entre brasileiros, nem entre estrangeiros. Todos nós reconhecemos que nós vivemos de um verdadeiro manicômio fiscal. E é bem verdade. Não acho que nenhuma dessas conotações ela não é verdadeira, pois são. Percebam, portanto, que o propósito da reforma, nesse momento, é criar um imposto sobre valor agregado. Até aí, eu identifico que a iniciativa ela é extremamente plausível. O imposto sobre valor agregado implica dizer, em linhas gerais, de que se pagará tributo sobre aquilo que você agregar de valor a um bem ou a um serviço. Portanto, se um produto foi adquirido por R$100 e você agregou, fez um beneficiamento, uma pintura, um melhoramento, e ele agora está valendo R$150, você pagaria tributação apenas sobre os 50 que você agregou àquele produto ou aquele serviço que está sendo oferecido. Portanto, isso diminui a possibilidade de cumulatividade dos tributos. E esse conceito de diminuir a cumulatividade sempre é buscado em todas as economias mundiais, não apenas no Brasil. De igual modo, nós temos também que falar sobre o IPVA. O IPVA passou a ter uma regra de seletividade. Antes, ele era um tributo que tinha alíquota fixa e mudava-se a base de cálculo. Com a reforma, ele passa a ter uma alíquota variável e também uma base de cálculo variável. Os veículos mais caros pagariam a alíquota mais cara e o veículo mais barato pagaria a alíquota mais barata. Ponto positivo para a reforma. Mas, no critério IPVA, nós não podemos esquecer que todo tipo de bem móvel passou a ser tributado pelo IPVA. Barcos, jet skis, aeronaves particulares. E aí, nem mesmo os supply boats, aqueles barcos comerciais que fazem o transporte de mercadorias, que coletam insumos da seara petrolífera, relacionados aos combustíveis fósseis, eles também estariam incluídos na cadeia do IPVA. E eu imagino que aumentar a tributação de um barco funcional, como são dessas categorias, vai trazer ao consumidor final, na ponta desta cadeia, uma majoração dos preços. E aí eu já começo a identificar que nós passamos a falar sobre problemas. Quais seriam os principais problemas que foram identificados nessa proposta? Nós teríamos uma concentração de poder nas mãos da União, que passou a acumular os tributos estaduais e municipais no IVA. Então perceba que a União estaria arrecadando por todos os entes para depois fazer um repasse a cada um deles. Isso, com certeza, traz a ideia do rompimento do pacto federativo. Os estados e municípios, eles têm autonomia para poder fazer os seus códigos tributários e não precisam pedir, todas as vezes, à União, suplementação tributária para arcar com os seus compromissos. Trazendo essa concentração para a União, nós estaríamos sim falando de um rompimento do pacto federativo. Isso vai trazer, com certeza, muita litigiosidade, arguição de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade, protocoladas por vários municípios, por vários estados que não querem perder a sua arrecadação. De igual modo, fazemos um ponto extremamente relevante e que não foi discutido na reforma tributária com a natureza e o cuidado que deveria ter sido feito. Nesse ponto, eu saliento que poder só se contém com poder. Quando você concentra demais o poder em um ente federativo, ele passa a não ter limitação.
Assim como a nossa Constituição trouxe limitações do poder de tributar dos estados e municípios da União ao contribuinte, é também necessário ter limitações do poder de arrecadar. Se um único ente é aquele que arrecada, ele com certeza vai ditar as regras do jogo. As regras do jogo serão postas para aqueles que ele queira favorecer. Então imagine que estados que estejam em situação de desconforto com o governo federal serão sempre prejudicados. E essa desconcentração de poder, essa quebra da ruptura hierárquica de um poder sobre outro, a meu sentir, não traz uma benese para a sociedade. O poder só se limita com poder. De fato, eu sei que a reforma tributária é uma necessidade de todos os brasileiros. Não há como imaginar a reforma tributária num país sem que a gente associe ela a uma reforma administrativa. Afinal de contas, os tributos são recolhidos com um interesse precípuo: atender a sociedade, arcar os custos do Estado e atender às políticas públicas. A reforma administrativa deveria sim caminhar muito próximo à reforma tributária. E não se fala nesse momento em reforma administrativa, apenas trazendo elementos genéricos da reforma tributária. Imagino que essa reforma ela vai sim trazer muitos debates, ela vai sim precisar amadurecer em todos os cenários. Nos cenários da indústria, nos cenários do comércio, nos cenários dos serviços, nos cenários da administração pública em nível municipal, da administração pública em nível estadual. E essa seara toda será tratada, provavelmente, nas discussões das leis complementares respectivas. Mas a proposta trazida e votada, ela não traz elementos de segurança para que a gente possa induzir uma melhoria da distribuição de renda no país. Deveria, a meu sentir, portanto, ser melhor discutida, mas não temos dúvidas que a reforma tributária ela é um instrumento absolutamente necessário. Espero sim, tenho expectativas de que tudo isso possa acontecer e traga melhorias para o brasileiro, para o cidadão, para o trabalhador. Imagino que essas discussões elas vão amadurecer um cenário político que já vem com muita turbulência, e a minha esperança é que nos próximos passos essas reformas elas possam trazer benefícios reais. O tema é complexo, o tema ele é polêmico, e nós estaremos aqui atentos a todas as mudanças e avaliando passo a passo para trazer um pouco mais de compreensão a vocês do cenário da reforma tributária. Ficam aí os nossos agradecimentos, curtam, compartilhem esse conteúdo com aquele seu colega que precisa ouvir um pouco mais sobre a reforma tributária. Fica o nosso abraço, até logo!